E aí, pessoal, preparem-se porque a gente vai embarcar numa viagem no tempo. Uma aventura daquelas, cheia de fé e muita, mas muita coragem. Hoje vamos conhecer a história de três heróis super especiais. Bora lá? Puxa, que pergunta boa, né? O que será que faz um herói de verdade? Bom, na história de hoje, a gente vai conhecer três heróis, assim, de verdade mesmo. Eles não usavam capa, não tinham superpoderes, mas olha, a força que eles tinham era outra coisa, viu? Vinha de um lugar muito mais profundo, direto do coração. Então, para começar nossa aventura, a gente precisa voltar lá para Roma Antiga. Imagina só, uma cidade gigantesca, com aquelas construções enormes, tipo o Coliseu, sabe? Mas, naquela época, Roma era também um lugar bem perigoso, especialmente para quem era amigo de Jesus. Olha só, o ano era 229. A gente está falando do auge do Império Romano. E nesse tempo, ser cristão era complicado. Eles eram caçados, perseguidos. Pensa bem, só por ser amigo de Jesus, a pessoa já estava quebrando a lei. E isso podia custar a própria vida. É mole. E é bem nesse cenário que a gente conhece o Valeriano. Ele era um jovem nobre, sabe? E estava prestes a se casar com uma moça chamada Cecília. Só que, como em toda boa história de aventura que se preze, ela tinha um grande segredo. Um segredo que ia virar a vida dele de cabeça para baixo. E agora que a coisa fica emocionante de verdade. Prepara aí, porque a gente vai entrar na parte da história que tem um anjo e duas coroas. É aqui que o segredo da Cecília finalmente vai ser revelado. Então, chegou o dia do casamento. E foi aí que a Cecília contou o segredo dela para o Valeriano. Basicamente, ela explicou que tinha prometido o coração dela a Jesus e que um anjo a protegia. Imagina a cara do Valeriano nessa hora. Que baita surpresa, hein? E a reação do Valeriano foi simplesmente incrível. Ele era um rapaz de coração bom e ele acreditou nela. Simples assim. E mal ele acreditou, um anjo de verdade apareceu ali, na frente deles. O anjo trazia duas coroas, uma de lírios, que significa pureza para ele, e outra de rosas, que é o símbolo do amor e da coragem, para Cecília. Uau! Bom, a partir desse momento, a aventura deles muda completamente. Agora eles têm uma missão. E não é qualquer missão, não. É uma missão secreta e muito, muito arriscada. Vamos ver o que isso vai dar. O Valeriano ficou tão mexido com tudo aquilo que ele decidiu que ser batizado e se tornou um cristão super dedicado. Mas não parou por aí, não. Ele foi correndo contar tudo para o irmão dele, o tio Búrcio. E o que aconteceu? O tio Búrcio também se converteu. E foi aí que os dois, juntos, aceitaram essa missão super perigosa. E a missão deles parecia até coisa de filme de espião, olha só. O plano era o seguinte: primeiro, esperar a noite cair, tudo no escurinho. Segundo, sair pela cidade para encontrar os corpos dos cristãos que tinham sido martirizados. Terceiro, dar para eles um enterro de verdade, um enterro digno, mas tudo em segredo. E por último, eles ainda levavam comida e um pouco de conforto para os outros cristãos que estavam escondidos. Gente, que coragem, né? Só que toda missão secreta tem seus perigos, né? E a missão deles estava chegando num ponto crítico, um momento de provação que seria, assim, o teste final da coragem deles. Pois é, numa dessas noites, enquanto eles estavam lá, na missão, aconteceu o que eles mais temiam. Os guardas descobriram os dois irmãos. Eles foram presos na hora e levados direto para o prefeito Almáquio. E esse prefeito era um cara terrível, muito cruel mesmo, e ele odiava os cristãos com todas as forças. O prefeito foi direto ao ponto, deu uma escolha para eles. Ou adoravam os deuses falsos de Roma, ou morriam. Simples assim. Mas os irmãos, eles foram muito corajosos. Disseram não. Um não bem alto, bem firme. Eles escolheram Jesus, mesmo sabendo exatamente o que ia acontecer. E é nesse momento que a história deles deixa de ser só uma história e se torna eterna. Porque o sacrifício que eles fizeram não foi um ponto final. Na verdade, foi o começo de uma coisa muito, muito maior. Então, chegou a hora da execução. Os irmãos estavam ali, prontos para entregar a vida por Jesus. E bem ali, naquele momento, quando parecia que era o fim de tudo, aconteceu uma coisa inacreditável. Sério, algo incrível. O carcereiro que estava de guarda, um homem chamado Máximo, ele teve uma visão espetacular. De repente, ele viu o céu se abrindo e de lá desceram anjos, anjos lindos que vieram buscar as almas dos dois irmãos, dos nossos heróis, e levá-las direto para o paraíso. O Máximo ficou tão, mas tão maravilhado com aquilo que ele viu, que não teve jeito.
Na mesma hora, o coração dele se abriu para Jesus. Ele se converteu ali, naquele instante. E por causa dessa fé nova, alguns dias depois, ele também acabou dando a vida por Jesus. Ele se tornou um mártir, se juntando aos 2 irmãos lá na glória do céu. Uau, que história, né? Mas o que a gente aprende com esses 3 heróis? Bom, primeiro, a fé. Uma fé como a do Valeriano, que acreditou na Cecília. Depois, a coragem que os irmãos tiveram na frente do prefeito. A gente aprende também sobre a caridade, de ajudar os outros arriscando tudo. E claro, o amor. O amor que uniu esses irmãos na fé e na amizade com Jesus, até o fim. E assim a gente termina a grande aventura dos nossos heróis de hoje. Vamos fazer um pedido, então? Que eles lá do céu olhem por nós. Santos Tibúrcio, Valeriano e Máximo, rogai por nós! Olha, se essa história ajudou de alguma forma a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Sério, isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente. E para quem ainda não se inscreveu, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e já ativa o sininho, tá? Assim não se perde nenhum conteúdo novo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora quero ouvir o que o pessoal achou. Já tinham parado para pensar nisso antes? Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Pode deixar aqui nos comentários. Eu leio tudo, viu? E quem sabe uma pergunta não vira tema do nosso próximo encontro.